Aê! E aí, mal? Tudo bem, Ivan? Tudo e você? Graças a Deus, tudo jóia. Muito bom. Boa noite aí pra todo mundo. Só vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Espera aí. Só voltar aqui, vamos lá, que eu tô aprendendo aqui, viu, gente? É muita novidade. Cadê a assessor? Cadê, Pronto. cadê a sua assessora de A minha marketing? assessora tá aqui, tá fazendo todo o trâmite para dar certo. Muito bom. Agora, eu só não aprendi ainda como é que faz para tirar a mensagem do seu rosto aí, Ivan. Essa ainda Ah, é a parte que eu não sei fazer ainda, mas vou aprender. tá bom, beleza. Tranquilo. Gente, então, pessoal que está chegando, só uns recadinhos rapidinhos. Se vocês olharem na parte de baixo da tela, tem um aviãozinho. Se vocês clicarem nele, vocês têm como enviar para as pessoas da lista de vocês do Instagram uma referência de que começou a nossa live. Então, se quiserem dar um alerta aí para as pessoas, é bacana mandar o, o aviãozinho aí, ele acessa aí todo mundo que está no seu Instagram. E aí vai comunicando todo mundo para participar, tá bom? A Camila mandou você apertar os três pontinhos. Três pontinhos, não tem três pontinhos aqui. Não? Não. Três pontinhos para tirar os comentários. Então. Hum, Aqui, ó. mas aí eu desativo Esses. tudo. Eu sei, mas aí vai sumir, não vai ninguém mais poder comentar. É, mas é essa a ideia. Aí, ó. Depois você ativa de novo. Tá bom. Então, vamos começar a gente fazer a nossa prece inicial, que acho que é mais bacana. Aí a gente vai conversando um pouco, depois eu ativo aí os comentários para todo mundo poder ir interagindo com a gente, tá bom? Perfeito. Então, nesse instante, peço a todos que procurem um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz nos seus corações, para que possamos todos nós, juntos, iniciar essa prece, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai tão amado, Jesus, nosso Mestre querido, e aos nossos irmãos da espiritualidade, pela oportunidade divina de estarmos reunidos em Teu nome, buscando trazer para os nossos corações um pouco mais de paz, de harmonia, de amor, mas principalmente para podermos aproveitar esta oportunidade para o aprendizado, aprendizado este que tem se mostrado tão importante em tempos tão difíceis. Que sejamos capazes de transformar e sermos transformados. Que sejamos capazes de revelar e sermos revelados. Mas principalmente, que possamos crescer, evoluir e com isso, todos nós juntos possamos nos dirigir na direção do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem. Então, Muito bom. primeiramente, dar as boas-vindas a todo mundo que está por aqui hoje. Nós decidimos fazer essa nova live por alguns motivos. Dentre eles, o fato de, nesse período de pandemia, os trabalhos da casa, do Centro Espírita
que nós trabalhamos, que é a União Kardecista Antônio Alexandre, tem encerrado as atividades presenciais aí nesse período e suspendido, digo, as atividades nesse período, e esse ser o horário que normalmente estaríamos fazendo os nossos trabalhos na casa. E principalmente para levar as pessoas à reflexão. É um tempo importante de reflexão, porque na maior parte do tempo nós ficamos mais angustiados do que efetivamente conectados à mudança. E esse é um ponto significativo de tudo isso que a gente está vivendo. A gente vai falar muito disso hoje, mas o principal de tudo é a gente entender que reflexão está diretamente ligado à transformação. E é isso que a gente mais precisa fazer nesse tempo. Quero agradecer ao Ivan, que se dispõe, né, a falar direto da Califórnia. É bacana a tecnologia nessa hora, porque ajuda muito a gente a organizar esse trabalho de uma forma sólida, né? O Ivan sempre traz para a gente conteúdos bem significativos e isso ajuda muito no processo. Agradecer a Leandra, e para aqueles que acham esquisito que toda hora eu dou uma olhadinha para o lado, a Leandra é minha assessora aqui, porque é tudo muito novo, a gente vai se atrapalhando, né, com tanta informação, com tanta coisa vai acontecendo, e ela vai me ajudando muito nesse processo. E a todos os trabalhadores do UCA, que têm mantido, né, a chama acesa e o nosso coração iluminado, que a gente tenha a oportunidade de falar de uma maneira acessível, agradável, mas principalmente fazendo com que cada um de vocês leve um pouquinho dessa paz que a gente está tentando compartilhar aqui, tá? Um último recadinho antes de a gente começar a falar. Com tudo isso que está acontecendo, a gente está enxergando a tecnologia como um baita recurso e um caminho muito bom para ser interlocutor dessa paz que a gente está lutando tanto para ter. E com isso, nós decidimos expandir um pouco esse trabalho que a gente está fazendo, além aqui do Instagram, também para o YouTube. Então, nós criamos um canal no YouTube, onde nós vamos postar essas lives, né, na íntegra, lá no YouTube, e alguns vídeos que nós vamos produzir. Então, nós já temos vídeos aí no forno para sair, nós temos do Pedro, o Ivan vai fazer também, eu vou fazer, a Adri vai fazer, a Adriana, o Ricardo, a Leandra. Então, cada um de nós vai produzir um pouco aí para tentar interagir um pouco mais com vocês e levar um pouquinho mais de conhecimento, de entendimento, tentando sensibilizar a cada um para o melhor. Lembrando que o tempo todo o nosso foco é o melhor, uma vida melhor, uma qualidade nessa vida, nas interações e na coletividade, tá bom? A gente vai fazer uma breve introdução aí, o Ivan vai falar algumas coisinhas para a gente começar a pensar nos caminhos para a felicidade, depois eu já ativo as nossas mensagens aí, os comentários, que eu sei que vocês vão querer interagir bastante com a gente, combinado? Então, o tema hoje é caminhos para a felicidade. E ele não é um tema que surgiu do nada. Ele surgiu da nossa live da sexta-feira, né, onde a gente conversou um pouquinho sobre tudo isso, falou sobre felicidade em alguns momentos. E aí a conversa que eu e o Ivan a gente teve ao longo daí do fim de semana falava muito sobre uma coisa que parece tão simples, que é a felicidade, mas tão complexa, principalmente quando a gente pensa em tempos de pandemia, né? Fica muito mais difícil até pensar na felicidade. A ideia da gente não é trazer receita de bolo, mas é tentar trazer um pouquinho para vocês de recursos. Para saber desses recursos, a gente precisa entender algumas coisas que são uma prerrogativa básica para isso acontecer. Então, Ivan, eu quero te passar a palavra, porque eu sei que você quer conceituar algumas coisas aí que são importantes para a gente começar a pensar nisso. E aí, feito isso, eu libero os comentários aí para a galera interagir com a gente. Pode Beleza. ser? Claro! Você vai me ajudando também, beleza? Chá comigo. Como sempre, vai me podando aí. Mas, bom, antes de tudo, eu acho que a gente precisa conceituar um princípio ou um conceito básico que a gente tem que partir dele. Se a gente não partir disso, as coisas começam a ficar complicadas. Então, a primeira coisa que a gente, já que nós estamos falando num ambiente
né, e num tema que é bastante sublime, que é a evolução do ser no campo espiritual, é disso que se trata, e aí a gente está falando em caminhos para a felicidade. Então, o primeiro princípio que a gente tem que entender como ser filho de Deus é que a felicidade plena, a verdadeira felicidade, é aquela na qual nós vamos viver em Deus. Esse é o nosso ponto de partida. Então, com base nisso, a gente tem que extrapolar essa ideia e pensar da seguinte forma. Espera aí, então. Se a felicidade plena está em Deus, né? Que tipo de felicidade, então, nós podemos conceituar e viver no nosso plano? Porque uma coisa é fato. Será que nós, como seres imperfeitos, vivemos já em Deus? Esse é um primeiro aspecto que a gente questiona quando a gente vê um monte de tragédia ao nosso redor, coisas ruins acontecendo nas nossas vidas particulares, mas também na coletividade, que é o que está acontecendo agora de maneira global, né? Então, esses questionamentos afloram, né, justamente para a gente começar a questionar essas coisas. Espera lá, se a gente parte do princípio que Deus, né, a felicidade plena do ser está em Deus, e a gente está vendo um monte de coisa ruim acontecendo ao nosso redor, e na verdade isso não é de hoje, então esse conceito está errado a princípio. Então, eu peguei algumas definições de felicidade para pontuar para todos nós aqui, e a gente também conversar um pouco sobre essas questões. O que seria, então, a felicidade no nosso nível evolutivo, no nosso patamar aqui? Como que a gente pode entender felicidade? Né? Então, uma das definições é a definição mais, digamos assim, materialista, que seria a definição do dicionário. Então, eu vou ler para vocês. É qualidade ou estado de feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação, contentamento e bem-estar. E aí, nesta definição, eu queria que vocês marcassem, né, guardassem principalmente a questão do estado de uma consciência plenamente satisfeita. Ao longo do nosso trajeto, eu imagino que a gente vai abordar de uma forma um pouco mais aprofundada essa questão dessa consciência. Que consciência é essa que essa definição se dirige, né? Uma outra definição que eu achei bastante interessante, Mal, é a definição de Aristóteles. Ele coloca da seguinte forma: a felicidade diz respeito ao equilíbrio e à harmonia praticando o bem. Então aí é interessante que você já vê uma definição que ela já tem um teor um pouquinho diferente. Ela sai da questão do ser, do indivíduo, né? Porque a consciência está no ser. Mas aqui ele já está falando de uma coisa talvez um pouco mais prática, saindo um pouco do ser para uma forma mais de ação, de atitude, de vertente exterior ao ser. Tá bom? Muito bem, pontuamos essas duas coisas. Tem uma outra que eu achei muito interessante, e quem até me deu o link dessa definição foi a própria assessora de marketing aí que está do seu lado. Que é verdade, tem que se falar, porque é dela que veio a ideia, então, que foi a do Divaldo Franco no filme dele, em que ele diz o seguinte, olha só que legal, ele diz assim, ó: felicidade não é ausência da dor, mas a real compreensão da sua finalidade. Ou seja, quando o ser compreende de fato
aquela dor e a aceita com resignação, então aí, segundo Divaldo Franco, é onde o ser encontra a felicidade. E tem mais uma que o Maurício Crispim coloca nos cursos dele, em que ele diz o seguinte, ele fala que a felicidade é o período ou intervalo entre dois períodos de dor, ou entre duas dores, sabe? Então, quando a gente pensa do ponto de vista bem prático aí agora, né? A nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Então, nós temos momentos de ascensão, de tranquilidade, a sensação de que tudo está correndo bem, né? Que as coisas estão fluindo ao nosso redor, todo mundo está com saúde, e de repente a gente às vezes nos deparamos com momentos opostos, né? no polo negativo, no polo inferior, em que tudo está ruim e tal. Então ele cita que a felicidade para nós aqui, ela seria justamente o intervalo entre esses dois momentos, que seria o momento em que o ser ele está, de certa forma, mais inerte, entende? Ele está se preparando para uma ou outra fase, entende? Essa é a felicidade, que é um momento de tranquilidade plena, né? Sim. Esse, inclusive, Ivan, inclusive, se a gente amarrar um pouquinho aí a visão do Divaldo, um pouquinho da visão até do Crispim, conversa muito com a própria visão da psicologia, né? Onde a gente entende que não há felicidade plena e a felicidade é feita dos seus momentos, né? Então, os momentos felizes é que alicerçam a gente. Então, nós vivemos a plenitude da dor e da dificuldade, do conflito, mas efetivamente a gente faz tudo isso porque lá no fundo a gente sabe que em algum momento a gente vai viver a felicidade, né? Então, até a própria visão científica, né, do ponto de vista científico, também conversa bastante com isso, né? Sim, sem dúvida. É importante a gente pontuar essas coisas porque eu acho que às vezes a gente busca uma estabilidade, sabe? Uma estabilidade tanto interior como exterior. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente estava num movimento do ponto de vista de humanidade, e a gente já falou isso na live passada, que era o quê? Todo mundo querendo ganhar mais, ter mais, e esquecemos do ser mais, né? Então, e é sempre um movimento de inconformismo, né? De, vamos para frente, vamos buscar mais e o ter mais, enfim, é esse movimento que estava acontecendo. Mas se a gente para pensar e refletir um pouco do ponto de vista mais interiorizado, né? Ou seja, do ponto de vista do espírito e dos movimentos que a nossa psique faz ao longo mesmo da nossa vida, vamos convidar todo mundo para fazer aí uma espécie de regressão, se a gente pudesse colocar assim, mas uma regressão não de vidas passadas, uma regressão, só uma mentalização do que a gente já passou, né? Só nessa encarnação. Se todos os nossos amigos aí fizerem isso, eles vão entender que teve momentos nas nossas vidas em que houve sim uma certa estabilidade, uma certa plenitude, uma certa felicidade, mas também teve os momentos de desafios, né? De desgostos e assim por diante. Então, esse é um processo que ele é dinâmico, né? Talvez essa ideologia ou utopia de que a felicidade ela plena vai se estabilizar e que o ser vai ficar ali, sabe, no paraíso, vamos colocar assim, paraíso terreno, tá? Não paraíso divino, mas no paraíso terreno em que nada vai acontecer, que está tudo bem e que ele não vai ter mais problema algum. Isso é utopia, né? Isso é total utopia. E aceitar também essas oscilações, tanto exteriores ao ser, como as oscilações da própria psique humana, também faz parte de um aprendizado e de uma caminhada.
E aí eu gostaria até de retornar um pouco naquele conceito que nós conversamos na live passada sobre a questão de que a jornada, né, a jornada nossa ainda, ela é feita através não, sobre a rocha, porque a rocha ela é dura, ela é material, mas que quando o ser aceita de verdade a verdadeira trajetória, né, ele percebe que ele entra na floresta. E a floresta, a gente já conversou, a floresta é o símbolo do desconhecido. Por que do desconhecido? Porque aí a busca à felicidade não está mais na matéria, no materialismo, no externo, mas está no interno. E como é interno, é desconhecido. Porque você mesmo perdeu o contato com você. Você mesmo está vendado em relação à sua psique. Então, buscar a felicidade nesse conceito é importante também. Né? E, na verdade, esse é um dos movimentos que o ser vai precisar aceitar, não é verdade? Sim. Você quer E quando complementar você alguma coisa? fala, e quando você fala isso, é muito importante porque o nosso tema, ele fala sobre caminhos, né? Ele fala sobre caminhos para a felicidade. E a gente precisa entender, basicamente, e quando a gente está num momento como esse, onde existe um conflito unificado, ou quando a crise é unificada, a impressão que a gente tem é que a gente tem que encontrar um resultado, ou um caminho, ou uma definição disso. Então, em tese, se a gente for pensar em felicidade, né, a gente vai pensar automaticamente hoje que a nossa felicidade está atrelada à cura da Covid-19 ou de uma vacina ou uma coisa relacionada a isso. Isso é ser extremamente concreto, ter o pé fincado no chão. Na E, na rocha, exatamente. verdade, é na rocha, né? E esse mergulho, agora eu vou aqui citar um amigo, o Jorginho. Jorginho me encontrou e falou assim: que história é essa de floresta? Do que vocês estavam falando? Né? Jorginho, se você está por aí, que eu não sei se você está hoje por aí, mas basicamente é isso que o Ivan falou. É um mergulho em si. Esse mergulho, quando a gente faz esse mergulho e a gente encontra essa floresta, que é o desconhecido, que é onde a gente falava até do coletivo na última live, falando de que fazer isso coletivamente, juntos, que é o que a gente está fazendo hoje nessa live aqui, a gente está se dando as mãos e mergulhando na floresta para ver o que a gente vai encontrar lá. Corremos o risco de sair todo mundo correndo com medo ou de todos juntos enfrentarmos o que a gente vai encontrar. Esse é basicamente o caminho que a gente veio conversando e que a gente falava na sexta-feira, que no final de semana eu e o Ivan a gente debateu bastante, pensou bastante a partir disso, e que a gente quer que todo mundo tenha um pouquinho em mente de que fazer esse trajeto em busca da felicidade, na verdade, é esse mergulho na alma. Né? Esse mergulho que nos permite entender por que nós estamos fazendo. A gente vai, eu vou até abrir agora, Ivan, se você me permite, eu vou abrir os comentários, que eu sei que o povo Claro, deve estar ouriçado aí para falar, bora. mas principalmente porque a gente deu esse primeiro empurrão, que é falar o conceito, entender um pouco felicidade, né? E agora eu quero que a gente fale juntos um pouco sobre a questão da felicidade, desse conceito, como é que as pessoas se sentem em relação a isso, mas principalmente, lembrar de uma coisa que a gente, e principalmente o pessoal da casa vai entender o que eu estou falando, né, que eu repito isso muitas vezes às segundas-feiras, que é essa busca de que a nossa vida não é daqui. A gente vive na espiritualidade. Isso aqui é uma passagem. Então, quando a gente pensa em felicidade, no mergulho dessa floresta, a gente tem que entender o tempo todo que a gente está mergulhando numa floresta que nos leva à vida futura. E a vida futura não pertence ao planeta Terra. A gente tem que entender isso e colocar isso sempre em mente para elevar o nosso pensamento, olhar além. Então, vou chamar a galera para participar aqui agora, Tá bom, vamos ativar ver os o que vai rolar aí. comentários. Ó, cheio de gente aqui já. Barará. Gente, fiquem à vontade para participar, tá bom? É, Então, vamos lá, Ivanzinho. não, então, só para então concluir, eu acho que é legal a gente pontuar então que basicamente o ser ele vai a gente pode admitir que nós vamos ter de maneira um pouco mais prática, nós vamos ter dois caminhos. Um caminho que ele é exteriorizado, digamos assim,
que é esse caminho que é o da conquista, digamos assim, e o que te faz bem no campo material, tá certo? Sim, Mas este aqui precisa ser dito que ele é, de certa forma não, que ele é relativo, tá? E ele é extrínseco ao ser. Então, a conquista, que é importante, a conquista de conhecimento, a conquista de posições sociais. Claro que eu não vou entrar no mérito da questão com humildade, porque isso aí também está, né, implícito, certo? Mas existe este caminho de conquista, né? Mas existe o outro caminho de conquista que é intrínseco ao ser. E este aqui é o que predomina, é o mais importante. É o caminho da floresta, não o caminho da montanha de rochas. Né? Mas nós sim. vamos trilhar ao longo das nossas vidas, nós vamos trilhar esses dois caminhos, inevitavelmente. Né? A não ser que você seja um missionário, certo? Travou aí o meu áudio ou não? Exatamente. Não, não Não, travou, tô né? te ouvindo. Tá carregando, mas tá vivo. Tá aí? E acho que deu aquele erro de novo. Não tô te ouvindo. Gente, eu vou recolocar o Ivan aqui, porque vamos respeitar, né? Uma conexão com a distância que a gente tá, ela pode ter essas pequenas falhas, né? O Ivan Oi, desculpa. voltou. Então, então a gente tem o caminho do interior, como eu disse, que é inevitável, nós vamos ter que conquistar no campo da razão, no campo da profissão, Ivan, enfim. quero Oi, fazer só um apontamentozinho aqui. Só que eu vi um tá? comentário que é bem legal, que tem Fala bastante a aí. ver com o que a gente está falando, só para a gente não perder. A Marli, que é uma grande amiga minha, que é médica, e está aí trabalhando de forma bastante intensa, né, nesse momento da pandemia, ela relata aqui para a gente que ela está feliz, deixa eu só ver certinho aqui o comentário para não falar bobagem, que ela está muito feliz porque ela conseguiu estabilizar um vovozinho que está parando, que estava lá com a Covid e que ele foi bem embora na ambulância e conseguiu ir bem para casa, né? Foi bem para o hospital. Quando a gente fala de felicidade, eu quis resgatar isso, né? Porque olha só que coisa bacana. A gente tem alguém que está diretamente ligado ao foco do conflito, ao auge do conflito, né? Exatamente do que a gente está vivendo, né? Hoje aqui no planeta Terra, e que fala de felicidade num plano que é bastante significativo disso que a gente está falando, que é o fato de alguém se sentir feliz pela felicidade do outro. Né? Principalmente quando a gente fala do ponto de vista da saúde. Ver alguém bem, ver alguém que consegue dar continuidade, né? E isso traz felicidade a si mesmo. Quando a gente fala, e eu vi algumas pessoas falando sobre essa questão da dificuldade do mergulho em si mesmo, eu começo a entender que quando a gente começa a perceber o outro e entrar em sintonia com a felicidade que está relacionada ao outro, mais ainda a gente consegue fazer esse mergulho. E isso é fundamental para que a gente consiga praticar. A prática disso talvez seja a parte mais complexa. E isso é uma prova de que é possível se praticar em meio a todo esse conflito, mesmo se levando em consideração uma médica no meio de tudo isso. E o Ivan sumiu. Vamos resgatar o Ivan. Ivan voltou. Deve estar voltando. Então, assim, gente, enquanto o Ivan não volta,
eu quero novamente agradecer aí a presença de vocês e principalmente essas milhares de participações, né, dos comentários de vocês. Eles ajudam bastante a gente a construir. E agradecer a Adri que está ajudando, ela vai respondendo no próprio comentário aí, porque o comentário sobe muito rápido, a gente não consegue ver todos, tá? Ah, a Eli está falando que a felicidade não é exclusivamente de uma pessoa, é uma integração com todos, dividido, somado e compartilhado. Ah, isso é um fato, é indiscutível. Agora o Ivan, eu não sei onde é que ele foi parar. Espera aí, gente, que eu já vou resolver isso. Muito bem. Aqui. A Paty está escrevendo que felicidade é estar aqui assistindo essa live tão cheia de energia positiva. Que bom, obrigado, Paty. Espera aí, que nós estamos tentando achar o Ivan aqui, gente. Ó, ele está aqui. Preciso resgatar ele. Vamos ver se deu certo agora. Acho que deu. Oi. Aê, deu. Deu, mas travou. É, tá mais ou menos. Tô vendo. É o celular dele. Ó, Ivan, a Camila vai brigar com você por causa do seu celular de novo, hein? Tá me escutando, Ivan? Vou tentar resgatar o Ivan de novo. Escuta? Ah, agora sim. Meu, acho que eu vou ter que fazer uma nova aquisição, viu? Falei que a Camila vai brigar com você por causa do celular de novo, né? Vai. Já sei que eu vou escutar. Hoje vai ter. Mas Então, enfim, o é, que que, o que você que eu conseguiu. perdi? Na verdade, eu estava falando disso, de a gente aproveitar esses momentos em que a gente identifica a felicidade dentro da gente, quando a gente, por exemplo, faz o bem ao próximo. Né? E isso foi uma coisa que ficou evidente. Acho que você ouviu a parte da Marli, que é médica. Você escutou essa parte? Então, ela Não, não só. escutei. Não escutei. Mas, Então, na mas... verdade, Fala aí. não, na verdade era só para te situar que a Marli é médica e ela conseguiu auxiliar um idoso hoje, restabelecer ele para ele conseguir ir para o hospital e que ela estava falando da felicidade dela, né? E isso é fundamental. Exato. É um exemplo já que mais para frente a gente vai também falar sobre essa questão dos tipos de felicidade, né? Ou os caminhos, os meios para se adquirir essa felicidade. Mas só para eu tentar concluir o que eu estava falando, então, a gente vai ter, inevitavelmente, as duas formas de caminhar em direção a essa felicidade na qual a gente colocou como princípio, que é a felicidade em Deus. Uma é, no nosso nível, então, a questão das conquistas externas ao ser, mas há também aquelas conquistas internas ao ser. Então, basicamente, Sim. esses são os dois caminhos que a gente define, né, como os caminhos que a gente vai buscar a felicidade plena a felicidade plena que está em Deus. Mas aí a gente, não sei se eu posso prosseguir dizendo o seguinte, mas aí nós deveríamos então, já que a felicidade plena está em Deus e a gente precisa chegar em Deus, então nós precisamos tentar definir ou conceituar o que é Deus, né? Fundamental. Então, é com base nessa premissa
que a gente tem que tentar responder isso, obviamente, com a nossa limitação de seres involuídos, tá certo? Seres que não têm a capacidade plena de definir Deus, né? Mas aí então a gente usa um recurso que é o recurso que nós temos, que é o recurso da razão e o recurso do livro dos Espíritos. É uma forma de se fazer, né? Então, quando a gente vai lá na primeira pergunta do livro dos Espíritos e a pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Esse é um primeiro aspecto. E aí vem uma outra pergunta que é, então, o que se deve entender por infinito? E aí a resposta é: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Muito interessante essa resposta, porque se você parar para pensar, né, talvez um conhecimento que você não tenha, ou que eu não tenha, você é ignorante em determinado campo, né? Então, para aquele determinado campo, além de você ser ignorante, aquilo lá para você é o infinito, né? Partindo de um princípio bem lógico, né? Mas, acima de tudo, é que o conhecimento, né, ele é infinito, porque ele não para. Ele sempre vai evoluir, né? O Maurício Crispim sempre costuma dizer que o conhecimento é um infinito dentro de outro infinito, dentro de outro infinito e dentro de outro infinito. É muito interessante. Ele diz o seguinte exemplo. Ó. Pega, por exemplo, o grupo, o conjunto de números primos. O conjunto de números primos é infinito, não é? É infinito. Mas se você pegar o conjunto de números naturais, ele também é infinito. Certo? Mas o conjunto de números primos, quando você parte por esse princípio, o conjunto de números primos é menor, é um infinito menor do que os números naturais, que é um infinito maior. Então, é muito louco esse conceito, mas se você para pensar, você começa a entender um pouco melhor essa questão do conhecimento infinito. Quer dizer, é um infinito que se completa dentro de outro infinito. E aí... Isso é muito legal, Ivan. Até aproveitando o que você está falando, para pensar numa coisa, até para situar todo mundo um pouquinho melhor, né, dessa coisa que é conceitual, e que como é que isso na prática se mostra, que é assim, quando você pensa nessa questão do infinito e das proporções disso, é só a gente ter como referência quem a gente era há 20 anos atrás e quem a gente é hoje. Exato, boa. Então, será que o indivíduo de hoje, de 2020, é feliz com o que era feliz no ano 2000? Esse é um ponto significativo demais para o entendimento da gente. Quando a gente consegue conceber que nós estamos em constante transformação, automaticamente o que vai acontecendo é que a gente vai se apropriando das felicidades, né, dos entendimentos, né, fazendo esse mergulho na floresta de um jeito infinitamente diferente. E alguém aí no meio da conversa fala assim que felicidade é buscar a Deus e autoconhecimento. Talvez isso que o Ivan está falando agora tenha tudo a ver com o que foi a Salma que falou. A Salma fala disso, né? De que felicidade é buscar a Deus e o autoconhecimento. Isso. Só que uma coisa está atrelada à outra. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece a Deus. Porque Deus está em nós, né? Nós somos parte do todo. E entende, por isso que quando a gente conversava, né, Ivan, e acho que isso é uma coisa importante as pessoas entenderem como é que a live acontece antes, né? É o bastidor da live. Não tem como a gente falar de felicidade se a gente não falar de divindade, de compreensão do que é a divindade e que impacto isso tem sobre nós.
né? Então, essa conceituação toda que a gente vai trazendo e tentando alinhar com o que a gente estava falando sobre os conceitos de felicidade é fundamental para todo mundo situar. Mas eu entendo que um ponto de partida, né, fundamental nesse momento é entender que nós estamos em constante evolução. Por isso que toda a compreensão, então, hoje, quando terminar essa live, nós não somos as mesmas pessoas das 20 horas, né? Às 21 horas, nós já seremos outras pessoas. Em conceitos, em Exato. entendimento, em aprendizado e tudo isso. Automaticamente, nosso referencial de felicidade já pode mudar, né? Exato. Só de escutar todos esses conceitos, talvez você já fique mais feliz. E se você entendê-los e incorporá-los, melhor ainda. Talvez você fique mais feliz, né? E assim vai Mais ainda. caminhando. Não é verdade? É. Só unindo o que você falou, né, Mal? Tem a questão, isso que você disse, o exemplo que você deu é muito bom, porque mostra, é uma prova que mostra o quanto, se nós, como seres, não estamos parados, não estamos em movimento, né? E o ser que há 20 anos era de um jeito, hoje está de outro, né? Então, você imagina, extrapola isso para o universo todo. O universo todo está em movimento e tudo é ordem. Tudo tem uma justificativa de ser, tudo tem um impulso para a ascensão, não é verdade? E não para a queda, e sim para ascender do ponto de vista espiritual. Mas aí eu queria só colocar mais um conceito, acrescentar mais um conceito dentro do que a gente está conversando, que é a terceira pergunta, que diz o seguinte: poder-se-ia dizer, então, que Deus é infinito? E aí a resposta é a seguinte: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Ou seja, quando a gente adquire, e eu já escutei isso ao longo da minha vida, eu já escutei isso, né, várias vezes. O que é Deus? Deus é infinito. Você aceita esse conceito de que Deus é infinito, na verdade você está reduzindo Deus. Certo? Você está reduzindo o conceito. Então, para ser bem honesto contigo, eu entendo o seguinte: na nossa limitada razão, na nossa limitada compreensão racional, porque nós somos seres que estamos já na fase humana e a nossa psique abriu para a razão, mas na nossa limitação, eu arriscaria dizer o seguinte: nós temos uma leve compreensão racional do que é Deus, mas seria muito impertinente nós tentarmos definir Deus. Nós não temos essa capacidade. Entende? Isso é um fato. Nós podemos compreender, por enquanto, através do exemplo do Cristo, tanto é que ele fala: eu e o Pai somos um. Então, de novo, partindo desse seguinte princípio: quando você se tornar um ser crístico, então aí você pode dizer que você compreendeu Deus, porque daí você e Deus serão um só. E aí sim você estará na felicidade plena. E que o processo evolutivo, ele é infinito neste conceito que a gente falou, de infinitos dentro de vários infinitos. Então, quando terminar um infinito, outro se abrirá à sua frente e uma nova floresta começará a aparecer. Então, Perfeito.
Então, mesmo quando você... Imagine o seguinte, mesmo quando você retornar ao paraíso e se tornar um ser crístico, tá certo? Mesmo aí, Mesmo assim. mesmo aí você ainda precisará ter a humildade de compreender de que haverá novos infinitos você trilhar caminhos e seguir adiante no seu processo evolutivo, porque o processo evolutivo por Perfeito. si só, ele é infinito, não tem como você ter estabilidade evolucional, não existe. É isso Essa aí. é a minha conclusão. Inclusive, a Valéria, ô Valéria, que bom que você está por aqui, viu? Ela fala que se eu me conheço, eu conheço a Deus, porque Deus está em mim. Esse é o maior sentido, fazendo uma junção com o que eu tinha falado antes. Então, pensando em tudo isso, se a gente está em constante evolução e Deus é infinito, é ótimo, porque cada vez que eu evoluo, eu não esgoto Deus. Deus está o tempo todo, né, em movimento dentro de mim. Então, esse mergulho, a floresta que a gente tem falado tanto, né, ela vai se expandindo conforme eu vou me permitindo expandir também. Exato. E isso é de um ganho. E agora eu vou esquecer um pouco que a gente está falando de espiritismo, de evolução e tudo isso. Eu quero voltar um pouco para o meu mundo, que é psicologia, né, e falar uma coisa que eu entendo que é fundamental. Eu, eu trabalho com psicologia há quase 20 anos. E nesse tempo todo, o que eu mais enxerguei, o que eu mais vi, é que as pessoas que se permitem ir além, que entendem que a vida, né, e não só a divindade, mas que a vida permite esse infinito de possibilidades, são as pessoas que Uhum. conseguiram efetivamente sair do lugar. São as que conseguiram sair de depressões muito significativas, que saíram de crises de pânico e tudo isso. Então, a gente tenta sempre trazer para vocês aqui na live uma coisa prática, né? Essa questão que eu e a gente vem pensando muito. Tem que ser prático, tem que ser funcional, tem que ser a aplicabilidade disso tem que ser real. Então, quando eu falo um pouquinho para vocês do universo da psicologia, do funcionamento do psiquismo humano, é para trazer vocês para esse universo, um universo de possibilidades. Então, quando a gente junta a capacidade humana, né, do psiquismo humano, da estrutura psíquica do ser humano e desse dinamismo, né, porque o psiquismo da gente é extremamente dinâmico, junto com a visão de divindade, essa que se expande conforme a gente vai possibilitando esse acesso, é assim que efetivamente a gente alcança essa evolução e, obviamente, conversa o tempo todo com esse caminho para a felicidade. Isso é muito importante, gente, porque como não tem receita de bolo, não tem um jeito certo de a gente desenhar isso, entender a complexidade do que a gente está falando o tempo todo hoje aqui, mas principalmente entender que isto é uma habilidade do ser humano, de que isso não precisa ser desenvolvido na terapia, isso não precisa ser desenvolvido no centro espírita, isso é inerente ao ser humano. A gente é Perfeito. capaz de fazer isso. O mergulho na floresta ele acontece de muitos jeitos. Até fazendo um apontamento da minha realidade, há pessoas que me dizem assim, e principalmente quem faz terapia, né? Fala assim para mim, todo mundo tinha que fazer terapia. E eu sempre respondo do mesmo jeito, falo, não, Não. todo mundo é muita gente. Né? E assim, por que eu acredito nisso? Porque há muitos caminhos para o autoconhecimento. Muitos caminhos. Né? Tem gente que consegue fazer isso fazendo yoga. Tem gente que consegue fazer isso numa sessão de acupuntura. Tem gente que consegue fazer isso na terapia. Tem gente que consegue fazer isso assistindo uma live no Instagram. Então, este é um universo de muitas possibilidades. Por isso que uma coisa, gente, que isso eu falo do meu coração para vocês. Né? Em momento nenhum da vida de vocês, se neguem. Experimentem, conheçam, tentem, porque às vezes as respostas não estão onde a gente acha que elas estão. Muitas vezes o entendimento não acontece da forma que a gente gostaria. Muita gente procura respostas nos livros. Eu vou aqui me permitir, e como você escreveu muito no seu livro, principalmente no primeiro, né, você se expôs e contou muito da tua história, me permite falar um pouquinho de você, porque eu assisti tudo isso acontecer. Claro. O Ivan, ele conseguiu entender muitas coisas na vida dele
a partir do entendimento técnico. Então, ele estudou os livros da codificação, do Ubaldi, assistiu os cursos do Maurice Crispin e tudo isso, mas ele conta, durante a trajetória dele, que tudo só fez sentido quando ele passou a sentir. No momento em que ele se colocou à disposição disso, né, de sentir, de experimentar, de tocar, de ver como era. E é isso, gente, que eu acho que quando a gente fala de caminhos para a felicidade, a gente está falando dessa expansão. E isso, para mim, é o mais importante de tudo. Por isso que quando a gente entende, né, quando a gente sintoniza, isso faz muito sentido. Fala, Ivanzinho. É por isso, né, é por isso que no livro lá eu digo que é um convite ao experienciar. Porque você pode ter a teoria na cabeça, você pode compreender todos esses conceitos que a gente está falando, e isso acho que faz parte do processo. É importante o ser entender os conceitos, porque é uma forma de partida. Ainda mais se a pessoa tende a ser mais racional. Só que como a gente está falando que nós todos chegamos no campo da razão, então todo mundo precisa entender. É óbvio que existem aqueles que já têm uma sensibilidade maior, é óbvio que tem aqueles que já têm um entendimento da lei dentro de si muito maior, mas de maneira geral, no grosso, digamos assim, o ser precisa compreender racionalmente, mas se ficar só no campo da razão, ele não vai conseguir botar em... Travou. Travou, Ivan. Ó, gente, aguenta aí, vai dar certo. Falta só um pouquinho para terminar aqui, mas a gente resgata o Ivan. Ô, Pedro, você falar que você não pensa muito, hein? Impossível. Voltou, Ivanzinho? Travou de novo. Que chato. Perdão, pessoal. Vou melhorar isso para vocês. Mas, enfim, o que eu dizia é que as pessoas têm que compreender no campo da razão, porque todo mundo está, teoricamente, nesse patamar. Teoricamente, não. Todo mundo está. Chegou na parte humana, tá na razão. Mas o que eu digo no livro é o vivenciar, que é o que você falou. É o realmente experienciar. Mas aí você precisa ter a coragem, né? Aí você precisa realmente entrar na floresta de maneira corajosa. Com certeza. Isso é fundamental. Acho que travou novamente. Gente, eu vou resgatar o Ivan, mas eu já vou também aqui falando com vocês, porque a gente tem mais, acho que uns 5 minutinhos para encerrar. Na verdade, não é nem a gente que vai encerrar, é o próprio Instagram que dá uma machadada aqui na live e acaba com ela. Caiu de novo, Ivanzinho. Eu acho que eu sou um ser mau, eu estou indo no umbral toda vez. Tá louco. Eu estava comentando com eles que nós já estamos naqueles 5 minutos finais. Sim, eu percebi. Então, eu queria falar duas coisinhas que são importantes, que a primeira esse é um assunto que ele não se esgota, né? Então a gente está pensando que para segunda-feira que vem, né, na segunda-feira que vem na live, a gente quer resgatar um pouquinho ainda, falar sobre os caminhos para a felicidade, porque tem ainda muita coisa que a gente quer trazer para vocês, e tem muita coisa da nossa discussão que não apareceu hoje aqui. E eu quero agradecer. Hoje a gente teve um número ainda maior do que na sexta-feira, e eu quero que vocês entendam que isso não é orgulho, tá? De jeito nenhum. É só uma alegria muito grande que a gente tem, eu e Ivan, de poder compartilhar com muita gente. E nesse momento, principalmente que a gente está em isolamento social, poder ter a oportunidade de estar com as pessoas é algo sensacional e levar as pessoas à reflexão, né? Eu acho muito bacana ter conhecimento, ter os meus próprios questionamentos,
mas levar o ser humano a questionar, a repensar coisas, eu entendo que é fundamental. Ivan, eu queria que você falasse as últimas palavras e eu queria propor para a gente encerrar a live de hoje, fazer uma vibração coletiva, que eu acho que o planeta está precisando. Tá ótimo. Ah, gente, na verdade eu só tenho a agradecer. Eu não gosto de ficar falando muito porque eu tô com medo que trave de novo. Então, Mal, é assim, eu agradeço de coração a paciência de vocês. É, eu acho que o que nós estamos fazendo, de certa forma, mostra a ajuda através da ação. Olha, travou de novo. Tá vendo? Tá travando de novo. Tá Então não tem travando. jeito. Termina aí, Mal. Tá Termina bom. você. Tá, joia. Então, pessoal, eu quero aproveitar que a gente está aqui, todo mundo em sintonia. Acredito eu que pelos comentários, e desculpem, é muito rápido, às vezes eu não consigo escrever, por mais que a lei aqui me anote algumas coisas, é difícil fazer isso o tempo todo, né? Mas eu entendo que nós conseguimos reunir uma energia que é inimaginável do ponto de vista espiritual, e com isso eu entendo que compartilhar a todos nesse momento, que procurem dentro dos seus corações a paz, a harmonia, a tranquilidade que conseguiram conquistar, né, escutando essas palavras que nós trouxemos, para que nós possamos compartilhar com todos aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa noite, mas principalmente com todos os aflitos. Então eu peço vibrações de amor, de saúde, de paz, e que principalmente, com a nossa força, com a nossa viagem interior, com a nossa busca dentro da nossa floresta, de encontrarmos a nós mesmos e a Deus, nós possamos transformar e sermos transformados. Hoje nós tivemos mais de 80 pessoas aqui. Se cada um de nós que aqui esteve puder levar para todos aqueles que nós nos encontrarmos esses dias, seja virtualmente ou pessoalmente, um pouquinho do que nós sentimos, da paz que nós sentimos, tenham certeza que a gente transforma esse país, esse mundo, de um jeito muito mais rápido e significativo do que nós podemos pensar. Uma gota no oceano parece pouco, mas se a gente pensar que todos nós somos gotas, nós podemos fortalecer, né, que esse oceano faça uma onda de amor, uma onda que transforme a todos nós, né, e que transforme todo mundo que essa onda puder arrebatar. Amor, esperança, fé, palavras tão faladas, simples muitas vezes, mas às vezes que a gente pensa na complexidade do que a gente está vivendo, parecem pequenas, mas elas não são. Elas são efetivamente a possibilidade de nós renovarmos a nossa relação com Deus. Renovem o tempo todo. Busquem no coração de vocês essa verdade, ela já habita vocês. Essa não é uma verdade que habita o coração só dos outros. Ela vive aqui, porque Deus vive nos nossos corações. Paz, amor para todos vocês, e segunda-feira a gente se vê novamente. Fiquem com Deus.